Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da Ponte Rio-Niterói ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 46 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima. A série de artigos sequentes tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da Ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações até os pilares de assentamento da superestrutura. Esse artigo é a continuação do artigo 45. Escavação com ar comprimido. Depois de todos os tubulões da lajinha de um pilar estavam emendados, eram iniciadas as escavações dos fustes com campânulas do ar comprimido. Recordando as partes que compõem um tubulão de fundação de um pilar, inicialmente foi cravada a camisa metálica diâmetro 1,80 m, em seguida foi montado um tubo de concreto pré-moldado dentro da camisa, diâmetro de 1,65 m, com altura de 4 metros, travado sobre a lajinha. Esse tubo foi emendado com diversas seções de 2 metros de altura, arriado a cada nova emenda, até se apoiar em solo firme, no fundo do mar. O tubo continuará travado sobre a lajinha. A parte inferior do tubo de concreto a ser escavada constituirá o fuste do tubulão. A parte da extremidade inferior do fuste do tubulão será escavada a base tronco cônica do tubulão, para distribuir a carga do tubulão no solo de fundação. O apoio para o serviço de escavação era um flutuante com um guindaste de 15 toneladas, gerador para iluminação, escritório, refeitório, bancada de oficina, máquina de solda, garrafões de oxiacetileno, instalação sanitária, cabos de marinha e pneus de proteção do flutuante. O encarregado tinha um rádio para a comunicação. Os compressores para o ar comprimido e o gerador de energia ficavam sobre a lajinha. Os compressores tinham capacidade de 600 pcm. Acompanhava um flutuante metálico pequeno com campânulas, perfis e tubos para andaime. O serviço de apoio médico ficava sediado sobre um flutuante metálico com ambulatório médico, campânula de descompressão, compressor e gerador. O médico tinha um radiotransmissor. O serviço médico atendia toda a frente do serviço de escavação com ar comprimido. O flutuante era rebocado para a frente onde fosse necessário. A atividade do serviço médico era verificar e acompanhar o estado de saúde de cada trabalhador do ar comprimido e atender mal-estar do trabalhador após a fase de descompressão. Uma frente de ar comprimido era composta de 8 a 10 campânulas em operação em 1, 2 ou mais pilares vizinhos. O serviço de escavação com ar comprimido de um tubulão
iniciava montando e fixando com um anel de borracha a campânula sobre o anel de espera da seção superior do tubo de concreto. A campânula tinha um corpo cilíndrico metálico, com diâmetro da ordem de 1,5 m, soldado sobre um segundo cilindro metálico de diâmetro menor, igual ao anel de espera. O teto da campânula é plano, para possibilitar a montagem de vigas de concreto para aumentar a carga de descida do tubulão. A campânula é composta de uma porta, uma plataforma interna, um guincho elétrico e 3 tubos externos, soldados no corpo da campânula, com 2 comportas cada uma do lado interno e a outra do lado externo. O primeiro tubo inclinado para baixo é utilizado para o despejo do material escavado. O segundo inclinado para cima é utilizado para a entrada do concreto. E o terceiro vertical sobre o teto da campânula é utilizado para a entrada de barras de aço. O ar comprimido proveniente de um compressor é engatado na campânula através de uma mangueira, com registro, dois mostradores de pressão e 2 válvulas de alívio, localizadas na face interna e externa da campânula. A plataforma serve de apoio ao trabalhador que opera o guincho e aos 2 trabalhadores que vão fazer a escavação do solo da parte interna do tubo de concreto. Os 2 trabalhadores descem para a frente de trabalho apoiados numa pequena plataforma presa no guincho. O material escavado é depositado em um balde que, depois de cheio, é içado pelo guincho. O trabalhador da plataforma abre a comporta interna do tubo de saída do material e descarrega o material escavado, fechando-a em seguida. Ele dá um sinal para o trabalhador postado na parte externa da campânula e esse abre a comporta da extremidade inferior do tubo de saída do material, descarregando o mesmo. Em seguida, fecha-se a comporta externa para aguardar a próxima carga. A escavação da parte interna do tubo de concreto é iniciada bombeando a água do mar represada no tubo de concreto, por meio de uma bomba elétrica, que despeja o líquido no tubo de saída do material, na sequência descrita acima para o material escavado. Na medida que o nível da água desce no interior do tubulão, é iniciada a introdução do ar comprimido na campânula, para evitar que a água do mar penetre no tubo de concreto pela sua extremidade inferior. A pressão interna do tubulão vai sendo aumentada na medida que a escavação se aprofunda. Quando a escavação do tubulão atingir a sua extremidade inferior, o engenheiro responsável decide, pelo aspecto do solo externo, se faz mais uma emenda na extremidade superior do tubulão ou segue com a escavação com o diâmetro externo um pouco maior do que o diâmetro do tubulão de concreto. No caso do solo da parte inferior, a extremidade do tubulão ainda for solo mole, o engenheiro poderá decidir concretar uma nova emenda na extremidade superior do tubulão de concreto. Nesse caso, os equipamentos usados para trabalhar no ar comprimido são paralisados e a campânula é removida, dando lugar ao trabalho de executar uma nova emenda no tubulão. Após o prolongamento do tubulão, o equipamento para escavação com ar comprimido é reinstalado, prosseguindo com o serviço de escavação. A parte interna do tubulão de concreto
deverá estar cheia d'água, infiltrada pela extremidade inferior do tubulão. Os trabalhadores que escavarem o tubulão procuram impermeabilizar a parede escavada com lama e fechar o vão entre a parede externa da extremidade inferior do tubulão e o meio externo para evitar a entrada de água do lençol freático ou do mar. No caso de dúvida nos assuntos tratados acima, façam suas perguntas que responderemos com todo prazer. Deixem seu like.